Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Esboce o gráfico para cada uma das funções quadráticas, identificando o vértice. Letra A, y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Ao observar a expressão para essa função, podemos concluir que ela toca o eixo y no ponto 8, que é o coeficiente c da expressão. De fato, o f de 0, quer dizer, o valor da função quando x é igual a 0, vai ser 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 8. 0 ao quadrado dá 0, menos 6 vezes 0 dá 0, sobrou apenas 8. Então, o ponto 0,8, x igual a 0, y igual a 8, pertence ao gráfico da função. Para o cálculo das raízes, ou seja, os pontos onde o gráfico da função toca o eixo x, usaremos a fórmula de Bhaskara. A função vai tocar o eixo x quando ela valer 0, ou seja, quando x ao quadrado menos 6x mais 8 for igual a 0. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 6, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é 8. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. 36 menos 32 dá 4. Então, o delta vale 4. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 6, que é o b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 6 dá 6. Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar mais ou menos 2. E 2 vezes 1 é igual a 2, então embaixo fica 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser 6 mais 2 sobre 2. 6 mais 2, 8. 8 sobre 2 dá 4. Então, a função toca o eixo x neste ponto 4. A x duas linhas vai ser 6 menos 2 sobre 2. 6 menos 2 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. Então, o outro ponto, a outra raiz da função, vai ser o x igual a 2. O gráfico vai tocar o eixo x nesses dois pontos. Como o termo quadrático é positivo, esta parábola é côncava para cima. Então, está aí o desenho. Falta apenas determinar as coordenadas do vértice. Nas aulas anteriores, vimos que as coordenadas do vértice são menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Então, menos b sobre 2a vai ficar menos 6, que é o b, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 6 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a coordenada x do vértice é 3. Menos delta sobre 4a, o delta foi 4. Então, é menos 4 sobre 4 vezes 1. Então, fica menos 4 sobre 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 sobre 4, menos 1. Então, a coordenada y do vértice é menos 1. Então, o vértice tem coordenadas 3, menos 1. Letra B. Y é igual a x ao quadrado, menos 6x, mais 9. Observando a expressão para a função, concluímos que o seu gráfico toca o eixo y no ponto 9, que é o coeficiente c da expressão, aquele número solto, sem multiplicar o x. As raízes são, o delta vai ser menos b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é 9. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9 dá menos 36. 36 menos 36 é 0, então o delta é igual a 0. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar menos 6, que é o b, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, menos 6 dá 6. A raiz quadrada de 0 é 0, então não aparece. E 2 vezes 1 dá 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que é igual a 3. Observe que só tem uma raiz, né? Porque o delta deu 0, só tem uma raiz. Então, o gráfico toca o eixo x apenas em um ponto, quando x é igual a 3. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima.
O vértice dessa parábola tem coordenadas menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a vai ficar menos 6, que é o b, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 6 dá 6, 2 vezes 1 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. O menos delta sobre 4a vai ser menos 0, que é o delta, sobre 4 vezes 1, que é o a, e dá 0. Então, o vértice tem coordenadas 3, 0. Letra C. Y é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Como nos casos anteriores, é fácil perceber que o gráfico dessa função toca o eixo y no ponto 3, que é o coeficiente c da equação. As raízes são o delta b ao quadrado menos 4ac, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, agora o a vale menos 1, vezes o c, que é 3. Menos 2 ao quadrado dá 4. Aí temos aí menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então fica mais 12. 4 mais 12, 16. O delta vale 16. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos 2, que é o b, mais ou menos raiz quadrada de 16, que é o delta, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Menos 2 dá 2. Raiz quadrada de 16 é 4, então vai ficar mais ou menos 4. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então teremos duas raízes. X' vai ser 2 mais 4, dividido por menos 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por menos 2, positivo por negativo dá negativo. 6 dividido por 2 dá 3, então o resultado é menos 3. O x duas linhas vai ser 2 menos 4, dividido por menos 2. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. 2 negativos aí dividindo dá positivo. Então, o gráfico toca o eixo x nos pontos menos 3 e 1. O termo quadrático é negativo, então a parábola é côncava para baixo. O vértice dessa função tem coordenadas menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a vai ficar menos 2, que é o b, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Menos 2 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então temos aí uma divisão de sinais diferentes, dá negativo. 2 dividido por 2 dá 1. Então dá menos 1. A coordenada x do vértice é menos 1. Menos delta sobre 4a vai ficar menos 16, que é o valor de delta, dividido por 4 vezes menos 1, que é o valor de a. Então vai ficar menos 16. 4 vezes menos 1, menos 4. Temos divisão de sinais iguais, aí dá positivo. 16 dividido por 4 dá 4. Então, a coordenada y do vértice vai ser 4. O vértice tem coordenadas menos 1 e 4. Letra D. Y é igual a x ao quadrado menos x mais 1. Como fizemos anteriormente, o gráfico dessa função toca o eixo y no ponto 1, que é o coeficiente c da função. As raízes são, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, o b vale menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 1, que é o c. Menos 1 ao quadrado dá 1. Né? Menos 4 vezes 1 dá menos 4. 1 menos 4, menos 3. O delta é igual a menos 3. Quando o delta é menor do que zero, não existem raízes reais. E o gráfico da função não toca o eixo x. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Mas como não tem raiz real, a gente tem duas possibilidades aí. Para definir como é que vai ficar o gráfico, vamos calcular as coordenadas do vértice dessa parábola. As coordenadas do vértice são menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a vai ser menos 1, que é o b, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então dá meio. A coordenada x do vértice é meio. A coordenada y vai ser menos delta
sobre 4A. Vai ficar menos 3, que é o delta, sobre 4 vezes 1, que é o A. Menos 3 dá 3. 4 vezes 1 dá 4. Então, dá 3 quartos. Então, as coordenadas do vértice dessa função vai ser meio e 3 quartos. Agora, já podemos desenhar o gráfico da função. Ela é côncava para cima, porque o termo quadrático é positivo. Então, o seu gráfico vai ter o aspecto mostrado na figura. Letra E. Y igual a menos 2x² mais 7x menos 3. A curva toca o eixo Y no ponto menos 3, como já falamos nos quatro exercícios anteriores. As raízes são b², que é 7², menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é menos 3. 7², 49. Aí temos aí menos 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo. 8 vezes menos 3 dá menos 24. Então vai ficar 49 menos 24, que é igual a 25. Então o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos 7, que é o b, mais ou menos a raiz de 25, que é o delta, sobre 2 vezes menos 2, que é o a. Então vai ficar menos 7, a raiz quadrada de 25 é 5, então vai ficar mais ou menos 5 sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. Teremos duas raízes, x' vai ser menos 7 mais 5 sobre menos 4. Menos 7 mais 5 dá menos 2 sobre menos 4. Menos dividido por menos dá mais. E podemos dividir por 2, os dois aí dá meio. Então, a primeira raiz é meio. A função toca o eixo x no ponto meio. X duas linhas vai ser menos 7 menos 5 sobre menos 4. Menos 7 menos 5 dá menos 12. Menos 12 sobre menos 4. Divisão de sinais iguais dá positivo. 12 dividido por 4 dá 3. Então, a outra raiz é 3. O gráfico toca o eixo x nos pontos meio e 3. Como o termo quadrático é negativo, a parábola é côncava para baixo. As coordenadas do vértice são menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a vai ficar menos 7, que é o b, sobre 2 vezes menos 2, que é o a. Então, vai ficar menos 7, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos dividido por menos dá mais. Então, o vértice tem coordenada x igual a 7 quartos. Menos delta sobre 4a vai ficar menos 25, que é o delta, sobre 4 vezes menos 2, que é o a. Então, vai ficar menos 25. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos dividido por menos dá mais. Então, vai ficar 25 oitavos. A coordenada y do vértice é 25 oitavos. Na próxima aula, continuaremos a resolução dos exercícios.